você está no quadro Pioneiros de Luz. Meu nome é Melissa e estamos aqui hoje com o Dr. Orivaldo Júnior. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Melissa. Bom dia a todos. Muito bem. Você pode começar falando o nome completo, seu nome completo e onde o senhor nasceu e quando? Meu nome é Orivaldo de Souza Ginel Júnior. Eu nasci no dia 16 de junho de 1984, na cidade de Tupã, interior de São Paulo. Muito bem. Pode falar um pouco também da sua dinâmica familiar? O senhor nasceu com muitos irmãos, numa família, o senhor foi filho único. Pode contar um pouco sobre o contexto familiar? Sim, eu venho de uma família adventista, de uma mãe adventista, que sempre foi minha inspiração, e tenho uma irmã. Muito bem. Qual o nome deles? O nome da minha mãe é Amélia e o nome da minha irmã é Vanessa. E seu pai? Meu pai tem o mesmo nome que o meu, que é Orivaldo. Faz sentido. Muito bem. O senhor mencionou que já nasceu numa família adventista, mas como a mensagem adventista chegou até a sua família? Olha, chegou há muito tempo atrás, eu já faço parte da 4ª geração adventista. A minha bisavó paterna fazia parte de crenças afrodescendentes e então ela foi recebendo a mensagem adventista, se converteu e com isso então passamos a integrar essas gerações adventistas. Muito bem, então o senhor já tinha desde o nascimento uma influência cristã na sua casa, mas o que tornou a sua decisão pessoal de seguir a Jesus? Assim, nós sempre temos uma pessoa como referência para a nossa conversão, né? Paulo teve o próprio Jesus Cristo que apareceu para ele e para mim, quem Deus enviou para aparecer para mim, me apresentar para Jesus, foi a minha mãe Amélia. Muito bem, então já tinha essa influência da mãe. Sim, desde cedo. E quando o senhor tomou a decisão do batismo? Olha, eu era muito pequeno ainda, quando eu tinha aproximadamente 7 ou 8 anos de idade. A minha irmã se batizou e eu queria muito me batizar também. E um versículo sempre ficava à minha cabeça: quem crer e for batizado será salvo. E eu sempre falava em casa, eu preciso me batizar, ser batizado para ser salvo. Mas na época eu era muito pequenininho, o pastor oficiante preferiu esperar mais um pouco e eu então me batizei com 11 anos de idade. Na igreja da cidade em que o senhor nasceu? Isso, eu fui a primeira pessoa a ser batizada numa igreja que minha família construiu ao lado de minha casa, que é a igreja da Vila Marcondes. Eu me batizei no dia 29 de novembro de 1995. Pastor oficiante foi o Gerden Martins. Muito bem. E falando um pouco mais sobre a sua infância, sua escolaridade, onde o senhor cursou o fundamental, o primário, o ginásio, o colegial? Olha, o ensino fundamental eu dividi, eu cursei na escola que hoje é municipal, Pedro Forquim, Presidente Prudente, e outra parte na Escola Estadual Fernando Costa de Presidente Prudente também. E concluí os meus estudos no ensino médio no Centro Educacional Pluri, que hoje se chama Colégio Múltiplos de Presidente Prudente. E aí terminou o ensino médio e qual foi a decisão, como foi para escolher o que faria depois disso, onde o senhor cursou o ensino superior? Naturalmente eu enfrentei o mesmo dilema que todo adolescente experimenta, que é decidir a faculdade que vai cursar, e conversando com a família eu decidi fazer Direito. E vou te contar um detalhe: eu queria fazer Direito numa faculdade pública fora de Presidente Prudente e meus pais disseram que o orçamento não seria suficiente e que seria melhor que eu cursasse uma faculdade de Direito em Presidente Prudente. Na época nós tínhamos 2 faculdades. Eu falei, eu faço aqui a minha faculdade em Presidente Prudente desde que seja na Toledo, no Centro Universitário Toledo. Mas até então, todo vestibular da Faculdade Toledo caía no sábado. E naquele ano não foi diferente. No ano de 2001 foi marcado para o sábado. Eu conversei ali com a direção da faculdade, não me permitiram que eu fizesse o vestibular fora
do horário sagrado do sábado, e eu então entrei com uma ação judicial, impetrei um mandado de segurança, e o juiz determinou então que a minha prova fosse aplicada após o pôr do sol do sábado. Naquela época nós tínhamos horário de verão, o pôr do sol era entre 8 a 8:30 da noite, então o juiz determinou que a prova fosse aplicada a mim a partir das 8:30 da noite, mas que eu deveria permanecer incomunicável desde o início do horário regular da prova, que era às 9 horas. Então eu fiquei recluso, permaneci preso numa sala lá na faculdade, mais ou menos das 8:30 da manhã às 8:30 da noite. Comecei a minha prova, tinha 4 horas para concluir minha prova, terminei um pouco antes, poderia concluí-la até 00:30, concluí à 00:15. Na terça seguinte saiu o resultado, eu fui aprovado em 6º lugar neste vestibular, então cursei ali a faculdade de Direito onde eu queria. Deus seja louvado. Amém. O senhor, então, finalizou a faculdade nesse local? Isso. Quando? Em 2006 eu me formei. Muito bem. O senhor fez algum outro curso, uma pós-graduação, algum tipo de outra especialização? Fiz especialização em Direito Tributário, juntamente com um cursinho preparatório para concurso público. E é com isso que o senhor trabalha hoje? Não, hoje eu sou defensor público, eu sou do 2º concurso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e sou defensor público do Estado de São Paulo desde 2007. Eu me formei em dezembro de 2006 e já tomei posse no cargo de defensor público em outubro de 2007. Muito bem. Agora, mudando um pouco de assunto para falar um pouco sobre a sua família, como o senhor conheceu sua esposa, qual o nome dela? O nome da minha esposa é Gislaine e nós tínhamos uma amiga em comum que era minha irmã. Embora eu tenha nascido em Tupã, eu moro em Presidente Prudente desde os 5 anos de idade e a minha esposa também é tupanense. E nessas indas e vindas a Tupã, nessas viagens, a minha irmã conheceu a Gislaine, então foi essa ponte que nos fez conhecer e nos apaixonar. Muito bem. E quando foi o casamento? O nosso casamento foi no dia 20 de março de 2020, em meio à pandemia. Tivemos que cancelar todas as festividades, a nossa lua de mel, mas conseguimos nos casar com a bênção de Deus. Graças a Deus por isso. Os senhores têm filhos juntos? Temos um filho, João. Ele nasceu no dia 26 de agosto de 2021, que é o fruto do nosso amor. Muito bem. E fala um pouco sobre a sua esposa, qual a profissão dela, vocês trabalham juntos na igreja? A minha esposa é formada aqui no NASP. Ela concluiu a faculdade de música aqui em 2009. Ela é professora de música, de artes, já trabalhou no Colégio Adventista de Tupã, na rede municipal de Tupã, também na rede do Estado de São Paulo, e atualmente ela está maternando o nosso filho. Muito bem. Falar um pouco agora sobre o seu trabalho com os minicentros, certo? O senhor foi responsável pela criação de alguns minicentros. Pode falar um pouco sobre quantos o senhor criou, ajudou a criar, em quantas igrejas, onde nas igrejas? Fala um pouco mais sobre esse trabalho. Eu sou ancião de igreja há muito tempo. Há 2 anos eu ocupo a função de primeiro ancião da igreja do Centro Educacional Adventista de Presidente Prudente e me considero um plantador de minicentros White. Por volta do ano de 2008, 2009, quando eu já estava mais ou menos estabilizado em termos financeiros, porque eu havia tomado posse do cargo de defensor público em 2007, Deus colocou no meu coração um desejo muito grande de implantar um minicentro na minha igreja. E naquela época nós tínhamos a divisão dos minicentros em níveis 1, 2 e 3, e a minha vontade era de implantar um minicentro na minha igreja. E à época nós ocupávamos o salão do Colégio Adventista e tínhamos a construção da nossa igreja. E eu fui conversar com o pastor. Pastor, eu gostaria muito de implantar aqui o minicentro. E ele falou para mim, olha, Orivaldo, tudo bem, eu acho a iniciativa excelente, mas só que você vai ter que levar essa obra avante sozinho, porque nós temos aqui a igreja, nós gastamos milhões lá com a construção da igreja, ela não está pronta,
Na época ela estava na fase já de erguimento das paredes com chapisco, e o nosso orçamento, o caixa da igreja, é destinado a essa construção, a essa obra. E nós não podemos te ajudar. Eu falei, olha, tudo bem, mas você me cede uma sala lá da construção? Ele falou, sim, você pode utilizar, você pode escolher uma sala lá, eu vou passar pela comissão da igreja, só que você vai receber a sala como está. No contrapiso, no chapisco, sem lâmpadas, sem energia elétrica, sem janelas, sem porta, sem nada. Falei, tá bom. Desde que você me ceda o espaço, eu vou trabalhar. E aí Deus coloca pessoas no nosso caminho. Os recursos eu que tive que financiar, mas aí foram surgindo pessoas. Nós temos uma irmã responsável pela construção da igreja, que foi me dando os caminhos para comprar tinta, para comprar porta, para comprar janela. Nós temos um irmão na igreja também que tem uma gráfica e vende material para escritório. E então ele me vendeu cadeiras, mesas, estantes a preço de custo. Ele só me cobrou o valor que ele pagava para o fornecedor, os encargos tributários e o frete. E nós iniciamos ali com um acervo de 130 livros na nossa igreja. Nós temos ali um painel de 4 metros do caminho estreito, o retrato de todos os pioneiros, os manuscritos de Ellen White. Nós temos também os diagramas proféticos, nós temos o retrato de Jesus, que de acordo com a visão de Ellen White é o que mais se aproxima da realidade. Temos ali mesas, nós temos ali cabines de leitura, nós temos notebook à disposição do nosso leitor, e temos hoje um acervo de mais de 2.000 exemplares. E esse foi o primeiro que o senhor fundou? O primeiro. E esse próprio pastor, depois que nós fizemos a inauguração do Minicentro, ele veio conversar comigo e falou, olha, me desculpe, eu não sabia a dimensão, a importância, a fundamentalidade desse projeto, você está de parabéns. Mas Deus me colocou no coração o desejo de criar mais minicentros. E lá no distrito de Presidente Prudente, nós temos... Lá na cidade de Presidente Prudente, nós temos 3 distritos pastorais. E eu orei e falei, Senhor, eu quero criar mais um minicentro, implantar mais um. O Senhor me mostre qual a igreja. E Ele colocou no meu coração a igreja de Jardim Regina, que é sede de outro distrito. Aí eu liguei para o pastor Delmer Ocares, falei, pastor, vem aqui na minha igreja, que eu quero mostrar para o senhor um projeto que eu quero implantar na sua igreja. Aí eu convidei, ele foi lá no Minicentro, eu mostrei para ele, ele ficou maravilhado. E falou, eu quero implantar isso aqui na sua igreja. Ele falou, sério, sério? Ele falou, olha, eu vou te confessar, quando você me ligou, eu não entendi nada do que você falou. E agora estou maravilhado com esse projeto e nós vamos implantar, então, o Minicentro. Então, o segundo Minicentro que eu implantei também foi na cidade de Presidente Prudente, na igreja de Jardim Regina, ali nos mesmos moldes também. E a partir daí eu comecei a vida de plantador de minicentros. Claramente é algo muito gratificante. O senhor, ao todo, plantou quantos minicentros White? Olha, ao todo eu já implantei 11 minicentros White. Na Paulista Oeste eu implantei 7 minicentros. E na Associação Norte Paranaense, 4 minicentros. Para o minicentro dar certo, o pastor da igreja, a liderança da igreja precisa comprar a ideia. Então, eu sempre implanto minicentro em locais em que eu confio no trabalho do pastor, eu conheço a liderança e eu sei que eles vão desenvolver aquele projeto. Então, lá no nosso distrito do CA, do Centro Educacional Adventista Presidente Prudente, nós temos 8 congregações. Em 5 nós já temos minicentros. Nós não temos ainda em todo o distrito, porque até o ano passado 3 dessas congregações não tinham um prédio próprio, então eu não tenho espaço para implantar um minicentro. Uma dessas 3 igrejas inaugurou o seu prédio agora em 2024. Nós podemos então
ali implantar o minicentro. Mas o nosso objetivo é que todo o nosso distrito, cada congregação tenha um minicentro. Lá no distrito de Jardim Regina, que é nosso vizinho ali na cidade, eu implantei na sede, na igreja do Jardim Regina, e também numa igreja da região que pertence a esse distrito, na igreja de Presidente Bernardes. E aí lá na Associação Norte Paranaense eu implantei 4 minicentros na cidade de Paranavaí. Lá eu tenho um amigo, pastor distrital, pastor Paulo Ramos. Implantamos minicentros na Central de Paranavaí, nas igrejas de Vila Operária, Jardim IP e Avenida Tancredo Neves. E como eu disse, os pastores, a liderança tem que comprar a ideia. O meu pastor Jefferson Kisse, ele comprou essa ideia, ele está preocupado com o alimento espiritual do seu povo, então ali nós quase que implantamos minicentros em todo o nosso distrito. Deus seja louvado Amém. por isso. Para o Senhor, nas palavras do Senhor, qual é a importância do Minicentro White? No livro Evangelismo, página 138, Ellen White diz que estudar a Bíblia é se alimentar das folhas da árvore da vida. E o Minicentro White cumpre esse propósito: alimentar a congregação local com folhas da árvore da vida. Os minicentros White são núcleos de pesquisas e estudo da Bíblia e dos escritos de Ellen White que buscam fortalecer a igreja, a congregação local. E é isso que eu quero em cada lugar que eu passo: fortalecer espiritualmente a igreja, alimentá-la com folhas da árvore da vida. E o senhor entrou em contato com o projeto de Minicentro já há algum tempo, certo? Olha, desde 2009 eu alugo o Centro White, aqui vocês, buscando orientações, buscando materiais, e para que a gente faça esses projetos juntos. Como o senhor tomou conhecimento do projeto de minicentros aqui, do Centro White também? Olha, quando eu fui pesquisar sobre como implantar um minicentro, eu nem sabia que existia minicentro, não sabia desse nome. Meu propósito era fazer uma biblioteca na igreja, porque muitas pessoas não têm acesso à nossa literatura. Hoje é claro que com a internet isso está muito mais facilitado, mas sempre há alguma dificuldade, especialmente da nossa parcela da congregação que é mais carente, de ter acesso a esse livro. E eu fui pesquisar então como é que se fazia uma biblioteca numa igreja e encontrei o site do Centro de Pesquisas Ellen White do Brasil, e lá então eu vi que existia o projeto de Minicentro. Fiquei encantado com aquilo, entrei em contato com o Minicentro, recebi orientações, recebi ali todo o elenco dos requisitos exigidos para a implantação do Minicentro, formulários de credenciamento, e então nós seguimos ali todas aquelas etapas e implantamos o nosso primeiro Minicentro por volta do ano 2009, 2010. O credenciamento foi em 2010. Muito bem. Para finalizar, qual o seu verso favorito da Bíblia e seu hino favorito? Olha, o meu hino favorito é Achei um Grande Amigo, e o meu verso preferido é 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Deus se limita apenas a esta vida, nós somos os homens mais infelizes do mundo. E se você me permite, já que estamos finalizando, gostaria de deixar um apelo para a liderança da nossa igreja, para pastores, anciãos e diretores de departamento. Eu sei que quando eu for para o céu, eu terei de prestar contas a Deus. Eu acredito que Jesus vai me chamar e perguntar assim: Orivaldo, você como ancião da igreja, o que você fez pela sua congregação? E eu vou responder para Jesus: olha, como ancião de igreja, como primeiro ancião, eu fiz escalas de pregadores, eu preguei, eu organizei os cultos, eu celebrei ritos, servi a Santa Ceia, fiz unção dos enfermos, realizei cerimônias fúnebres. E aí eu penso que Jesus vai olhar para mim e dizer assim: mas Orivaldo, todo ancião fez isso. Qual foi a diferença que você fez na sua igreja?
Qual foi o diferencial do seu ministério de ancião na igreja do Centro Educacional Adventista de Presidente Prudente? E eu vou responder para ele: Senhor Jesus, eu deixei ali um minicentro para o fortalecimento espiritual da igreja. E eu gostaria que todo pastor, que todo ancião pudesse dar essa mesma resposta para Jesus. Senhor Jesus, estou prestando contas do meu trabalho ao Senhor. Eu fiz a diferença na minha igreja. Eu alimentei a minha congregação com as folhas da árvore da vida, implantando ali um mini centro Ellen White. Muito bem. Pastor, muito obrigada pela sua participação. Foi com certeza uma bênção tê-lo aqui. Uma bênção será para outras pessoas também, por ouvirem essa história. Melissa, a satisfação é nossa, o prazer é nosso, a gente está à disposição e eu me considero um parceiro de vocês aqui do Centro de Pesquisas Ellen White do Brasil. Com certeza. Muito obrigado.